Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essas duas notícias que saíram hoje. Estou gravando na quinta-feira. Marisa dá menos descontos em preços, mas perda com atraso sobe. E a outra é da Mobly. Mobly, a ação cai em reação ao balanço considerado negativo por analistas. Para fechar a semana de análise de empresas de varejo, vamos analisar essas duas notícias. As duas empresas reportaram prejuízo, mas uma foi considerada boa pelo mercado e outra ruim. Vou explicar o porquê. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Então vamos começar com a Marisa aqui. A gente vem, e eu vou até colocar aqui no histórico, né, do vídeo para vocês verem análises passadas, que a Marisa ela vem passando por bastante dificuldade nesses últimos tempos, não só por causa da pandemia, na parte de reestruturação do seu próprio negócio. Legal. Então ela vem reportando resultados negativos já faz bastante tempo. E parece que esse resultado mostrou um lado positivo que a Marisa está conseguindo reverter dentro da sua operação. Qual que é esse ponto? Deixa eu ler um pouco das notícias daqui, dos highlights da notícia, e eu entro nos financials e explico para vocês. Então, primeiro, segundo o comando, os níveis de redução de preços, descontos, estão 37% menores que em 2019 e 41% abaixo de 2020. O que isso significa? Significa que a Marisa está conseguindo vender os produtos com menos desconto, ou seja, mais produtos sendo vendidos full price. Isso é bom porque mostra que a parte de varejo está começando a retomar a atratividade para o cliente, e o cliente obviamente está disposto a pagar preço alto. Se ele está disposto a pagar um preço alto sem precisar de desconto, a margem bruta tende a subir. Isso é bom. Bom financeiramente no curto prazo, ótimo porque eventualmente o cliente está aceitando pagar full price para o produto da Marisa, coisa que não estava acontecendo. Então isso mostra a sustentabilidade do negócio. Só que tem um outro ponto interessante. Como a gente sabe, a Marisa ela tem uma operação financeira muito forte que sustentou, em termos de EBIT, da operação por muito tempo. E agora o índice de inadimplência está começando a subir, ou seja, a perda esperada para a operação financeira começa a aumentar. Então olha que interessante, as perdas líquidas de recuperações aumentaram em relação aos níveis pré-pandemia. E na comparação com o começo de 2021, devido à alta das provisões de perda, reflexo do aumento da inadimplência devido ao cenário macroeconômico mais desafiador, disse a rede. O que isso significa? Basicamente, o nível de atraso ali no pagamento está começando a ficar mais alto do que nos anos anteriores, o que vem, obviamente, aumentando a perda dessa operação financeira. Ainda dá positivo, mas os sinais de aumento de inadimplência começaram a ser sentidos aqui nessa operação. Então vamos dar uma olhada aqui. Eles divulgaram logo na primeira página do resultado deles, aqui, destaques financeiros. Varejo. No primeiro trimestre de 21, eles tinham tido um same-store sale negativo próximo de 30%. Ou seja, as mesmas lojas abertas em 2020 estavam com uma performance 30% menor. Legal. Agora, olha para quanto que subiu o same-store. 48%. O que fez o lucro bruto do varejo aumentar também de 45%, a margem bruta de 45,4% para 47,4%. Isso daqui é muito devido a quê? A você vender mais com menos desconto. Margem bruta aumenta. E olha que legal, EBITDA do varejo finalmente ficou positivo. 8,4 contra um prejuízo aqui, um EBITDA negativo de 33,1. Historicamente, aí, nesses últimos trimestres, o varejo estava dando o EBITDA negativo e o que estava sustentando o EBITDA do negócio era o quê? A operação financeira, o Marisa Bank aqui. Agora, o Marisa Bank deu o EBITDA positivo também, 22. Mas olha quanto que era a diferença aqui entre o EBITDA da operação bancária, 99,5 contra menos 33 do varejo. Agora não, os dois estão positivos. Só que agora o varejo ficou positivo e, por causa da inadimplência, o EBITDA da operação bancária foi menor, 22. Somos dois, EBITDA ajustado aqui do negócio, 30 milhões contra 66. Só que mesmo com o EBITDA menor, vocês concordam que a sustentabilidade da operação agora está melhor? Por quê? Porque a Marisa ela vive de quê? De varejo. Então seria interessante que a operação de varejo ela desse lucro também. E que a operação financeira sustentasse a operação de varejo, também contribuindo positivamente com o EBITDA. Só que nesses últimos trimestres, a operação bancária que estava sustentando a operação como um todo. Ou seja, era um banco vendendo calcinha, sutiã e roupa. Agora não. Agora voltou a ser uma operação de varejo rentável. Isso é um sinal bom.
apesar do EBITDA ser menor do que do primeiro trimestre do ano passado, e o lucro líquido também, ó, o prejuízo líquido aumentou, era menos, né, prejuízo de 53 milhões, foi para 77. Mas a qualidade desse EBITDA e a qualidade desse lucro é diferente. Por quê? Porque agora a operação principal do negócio começou a dar resultado também. E é por isso que o mercado aceitou tão bem o resultado, mesmo ele sendo pior em alguns termos em relação ao primeiro trimestre de 21. Então a gente vê aqui, ó, as vendas digitais aumentaram bastante também, isso é ótimo, né? Porque mesmo depois aí do momento mais sensível da pandemia, ainda as vendas digitais estão fortes. Então, ó, o app aqui, ó, aumentou bastante a participação do digital, mas agora os outros canais também estão ganhando bastante representatividade. O NPS vem aumentando, então já está em 76 aqui, quase 77, ou seja, os clientes eles estão satisfeitos aí com a operação. A margem bruta, a recomposição de margem bruta aqui também foi boa. Então, ó, aqui no varejo, ó, a margem bruta está aqui em janeiro, fevereiro e março. Fevereiro e março, ó, próximo de 50%. Acima dos 48, 49 aqui do primeiro trimestre de 21, ainda um pouco abaixo aqui dos 56% de margem bruta que estava em primeiro trimestre de 19. Mas melhorando aí a operação, apesar do aumento dos custos. Legal. E a gente viu que as provisões, as perdas da operação financeira tiveram um impacto negativo ali no EBITDA dessa unidade de negócio. Então, quando a gente pega aqui, ó, cartão Private Label, tá vendo aqui, ó, perdas líquidas de recuperações, ó, negativo, 43. O que fez, obviamente, a margem de contribuição do Private Label cair 64% no trimestre. Legal. A parte de empréstimo pessoal também caiu, ó, caiu 11,7%, porque aumento nas perdas líquidas por recuperação também, perdas líquidas de recuperações. E aí o co-branded também caiu, ó, 32% de queda. Pega todas essas quedas em conjunto, o EBITDA foi de 99,5 para 22, 78% de queda. Então a operação agora de crédito começou a sofrer por causa da inadimplência. Legal, tá? Então, quando a gente pega aqui a estrutura do resultado do negócio, o que a gente vê? Trimestre contra trimestre, um aumento de receita bruta de 43%, legal? Receita líquida 40%, só que ó, a parte de varejo aumentou quase 50% a receita trimestre contra trimestre. Legal, né? E a operação da receita líquida, a operação bancária, teve um aumento de receita aqui de 19. Então, é a Marisa vendo aí o varejo retomando aí o seu apetite por consumo. Isso daí é um sinal positivo para a operação, mesmo com as margens de lucratividade menores do que do primeiro trimestre de 21. Legal. E aí a gente pega aqui, ó, como que a Marisa vem sofrendo bastante aí nesses últimos tempos. Olha o prejuízo acumulado aqui que a Marisa tem no seu balanço, ó. 613 milhões de reais de prejuízo acumulado aí. A maior parte desse prejuízo foi acumulado nesses últimos trimestres. Olha aqui, né? A pandemia fez com que a Marisa sofresse bastante, mas parece que agora, né, o pior aparentemente já passou. Perfeito? Legal. Em termos de fluxo de caixa, o fluxo de caixa das atividades operacionais, ele também foi um pouco pior. Ele queimou caixa operacional aqui, ó, passou de 97 milhões de queima de caixa no primeiro trimestre de 21 para 157 em 2022. Mas como eles mostraram ali, né, eventualmente eles reduziram bastante o impacto do estoque, tá vendo aqui, ó? O estoque que tinha contribuído negativamente com o fluxo de caixa em 188 milhões negativo, agora está em 77. Então ele está mostrando que a operação de varejo efetivamente está melhor. Ah, então, apesar de estar queimando um pouco mais de caixa do primeiro trimestre, todos os sinais mostram que a operação está começando a ficar um pouco mais sustentável no médio prazo. E aí o mercado aceitou bem. Né? O mercado aqui, ó, quando eu pego aqui o comportamento das ações nos últimos 5 dias, ó, andou de lado. Andou de lado e até está com um pequeno upside aqui, ó. Total aqui R$ 2,13, agora está R$ 2,16. Então a expectativa do mercado aqui na quinta-feira era que o negócio ia vir ruim. E aí eles viram que o resultado não foi tão ruim assim, o resultado foi até relativamente bom. E aí deu uma subidinha aí no meio do dia. Legal? Beleza. Já a Mobile é diferente. Por quê? A gente analisou aqui também no BTC News que a Mobile estava dando sinais que ela estava reestruturando, né, a sua parte de despesa, focando na geração de caixa, e isso foi bem aceito pelo mercado. Vou deixar aqui também o link desse BTC News. Só que ela reportou os resultados do primeiro trimestre e parece que tudo que eles estavam falando e prometendo que eles iam fazer, acho que no primeiro trimestre eles não executaram. Então, ó, a companhia
que vende móveis e itens de decoração, registrou um prejuízo de 25 milhões de janeiro a março. Esse prejuízo, ele foi um pouquinho maior do que o prejuízo que ela teve no primeiro trimestre. Então, assim, não é que foi um desastre, né, em termos de lucro líquido, mas o mercado não aceitou muito bem esse resultado. Por quê? Vou mostrar para vocês agora, né, nos financials. Olha aqui. O que aconteceu? Aconteceu a pior coisa para uma empresa de growth. O quê? Queda de faturamento e queda de GMV. Então, ó, primeiro trimestre de 22, GMV 220 milhões aqui, ó. Só que quanto que tinha sido o GMV do primeiro trimestre de 21? 249. Então teve uma queda de 10% aqui no GMV. 10% de queda. Para uma empresa que é growth, infelizmente isso é um mau sinal. E aí, ó, a receita líquida caiu 9,5%. Legal, né? Tinha sido 169, foi 152,9. E aí a gente vê aqui, ó, a margem bruta caiu de 41,7% para 39%, que foi compensado com o menor custo logístico. Ou seja, a margem de contribuição, quando você pega custo e operação logística, andou de lado. Foi 26,8% para 26,4%. Beleza, não tem problema nenhum. Só que, o que aconteceu? Eles tiveram um ganho de eficiência aqui em marketing e despesas com venda. Só que aí que vem o ponto. Por quê? Então, assim, será que uma empresa que é growth, ela deveria, né, economizar em marketing, né, e vendas? Isso daí que o mercado começa a se questionar. Pô, essa linha aí, se aumentasse, né, não seria tão ruim assim. Por quê? Porque se você aumenta os investimentos em marketing e venda, eventualmente isso pode ter um impacto ali no volume financeiro, mostrando pelo menos um crescimento de receita trimestre contra trimestre. Dado que eles, né, tiveram aí um investimento menor em relação à receita, e a queda foi assim, até relativamente grande, né? 24 milhões e 400 para 21,1. Então teve uma redução aqui de 13,4% nas despesas com marketing e venda. Legal, né? Então você derruba aqui, ó, né, os investimentos em marketing, e aí você tem uma queda também na receita do negócio. Então será que compensou esse negócio? Beleza. E aí o que deixa o mercado mais puto é isso. Primeiro, né, você tirar a verba de marketing e vendas ali para você tentar otimizar a despesa. Só que isso daí, obviamente, diminui também a receita do negócio. E aí você pega aqui as outras linhas de despesa. Ó, pessoal aumentou 14,1%. Pô, pessoal administrativo, ou seja, back-office. Tá? E outra aqui, ó, despesas operacionais, aumentou também 75%. E aí, essas despesas que não estão ligadas diretamente ao potencial de venda do negócio, aumentaram e as despesas com venda diminuíram. Tá? Então, isso fez o EBITDA ajustado aqui ser negativo, já estava aqui próximo de zero, a 1,6, foi menos 8 milhões e meio. E fez a margem EBITDA aqui, ó, esse é o ajustado, né? A margem EBITDA cair, né? Ser negativa também, ó. Então, ó, ficou melhor em termos de redução, que era 8% de margem negativa, foi para 6,3%, mas aí é o contrário da Marisa. A qualidade dessa margem aqui, um pouco melhor, né, do que a do primeiro trimestre, tá pior. Por quê? Porque você economiza em marketing e vendas e você aumenta, né, nas despesas de back-office. Então, está completamente invertido essa análise aí de aumento de eficiência do negócio. Deveria ser o contrário. Você investe bastante em marketing para manter ali o nível de receita ou de lado ou crescendo, não, né, tendo retração, e você tenta espremer o máximo possível as despesas operacionais, o G&A, né, as despesas gerais e administrativas. Só que está o contrário. E aí fez a empresa ter um prejuízo que, a princípio, em termos nominais, foi mais ou menos em linha, né? 25,5 de prejuízo líquido contra 25,9. Mas, como eu falei para vocês, a qualidade desse prejuízo está bem pior. Outra coisa que vem preocupando bastante aí os investidores. A Mobile fez um IPO ano passado. Tá? Então ela captou 700 e lá vai cacetada aí de milhões de reais aí para dentro da empresa, só que esse caixa está sendo consumido rapidamente. Olha aqui, ó, a posição de caixa da empresa no primeiro trimestre de 21 era 570 milhões. Olha quanto que tá agora, galera. 205, um ano depois. Então assim, 300 e lá vai fumaça aí de milhões aí, ou seja, metade do que eles captaram já foi. E aí você me pergunta, para onde que foi esse dinheiro, né? Quando você olha aqui, ó, vocês estão vendo que imobilizado, que é a quantidade de pontos físicos, aumentou bastante, né? Foi de 32 milhões para 84, legal.
Só que o pior de tudo é esse cara aqui, direito de uso. Né? Direito de uso foi de 44 para 165, assim, umas 4 vezes aí, né? O negócio foi menos, vai 3 e pouco aí. Aí você fala o seguinte, bom, o que é direito de uso, Renato? Eu imagino, depois eu tenho que entrar ali no detalhe ali da nota explicativa, mas com bastante certeza que esse negócio é ponto comercial. O que é ponto comercial? Ponto comercial é um ativo intangível, que é o direito de você usar aquele imóvel para fins comerciais. Legal, tá? E aí, o que eu estou imaginando aqui é que eles estão pagando caro pra caramba nos pontos comerciais. Num momento onde o mercado, o varejo físico está sofrendo bastante, eu acho que as negociações que eles estão fazendo com, né, os donos dos imóveis ou os donos dos pontos comerciais aí está sendo mal feito. Por quê? Porque eu não acho que deveria ser, né, ser investido tanto em ponto comercial. Por quê? Porque não necessariamente você vai conseguir recuperar esse dinheiro. Eu vejo bastante e a gente vem percebendo bastante isso em shopping center. Muitas lojas que pagaram ponto, né, o direito de usar o imóvel para fins comerciais lá no passado, estão repassando a loja e o ponto está sendo repassado a custo zero. Por quê? Porque ninguém está disposto a pagar o direito de usar um imóvel para fins comerciais ali, dado que o varejo físico está muito ruim. Então, o nível de ocupação aí dos imóveis está muito baixo, então tá todo mundo querendo, obviamente, né, repassar esse negócio para frente. Legal. Então, entrega logo o imóvel, já passa o ponto comercial para o próximo, beleza, não cobra nada, só para você não ter mais despesa com esse negócio. Então, eu tô vendo aqui que a Mob está gastando muito dinheiro com um negócio que talvez ele nem recupere o dinheiro no futuro. Isso também é uma coisa que vem preocupando bastante. E o caixa. Então a operação ela não consegue gerar caixa. Então ela queimou aqui no primeiro trimestre de 21 113 milhões e agora queimou 36, quase 37 milhões. Diminuiu bastante, Renato? Diminuiu. Só que o que acontece efetivamente, né? Você tem lá uma queima de caixa operacional com 36 milhões, junta ali com uma parte financeira vai para 41. E aí você começa a gastar dinheiro na sua operação e vai perdendo capacidade de fazer investimento. Mas o investimento ainda está alto. Então só de aquisição de ativo imobilizado foram 13 milhões aqui no trimestre. Mais 7 milhões de intangível, que provavelmente deve ser esses pontos comerciais, teve um investimento aqui no trimestre de 15 milhões. Aí sua operação queima 41. E aí você precisa investir 15 milhões. Aí você já tem aqui, já 56, 57 milhões de queima de caixa. Galera, o caixa lá tá em 200. Então, se você ficar queimando 50 milhões todo trimestre, vai acabar. Final do ano já está passando por dificuldade. Beleza, tem espaço para alavancagem a empresa? Tem espaço para alavancagem. Por quê? Porque ela está com dívida zero. Ela fez a IPO, né? Não precisa pegar dívida. Só que no momento que ele começa a pegar dívida e aí não consegue ter, né, geração de caixa operacional, aí começa a se configurar uma situação muito difícil de reverter, né, o resultado da Mob. E obviamente o mercado já entendeu que isso pode acontecer e olha a diferença aqui no resultado da Marisa. Então, nos últimos 5 dias, a ação estava R$ 4,00, já está em R$ 2,75. Legal. E quando você pega desde o IPO, aí a queda é estrondosa, né? Então o IPO foi a R$ 22,00 a ação. Tá R$ 2,75, galera. 2,75, uma queda enorme aqui no valor do negócio. Se eles não conseguirem mostrar para o mercado que eles estão firmes nesse negócio de efetivamente atacar as linhas corretas de despesa para aumentar a rentabilidade da operação, infelizmente 2,75 a tendência é cair mais. Legal? Tá? Então aqui tem BTCs News que a gente analisou durante essa semana. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter. Pessoal, bom final de semana e até segunda-feira. Um abraço!